Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo e que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da segunda carta do apóstolo Pedro, continuaremos a estudar o capítulo 2. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. E toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, falamos a respeito da condenação do juízo final dos falsos mestres, daqueles que ensinam heresias. Aqui nessa parte 3 desse capítulo, vamos falar a respeito do caráter, da vida pervertida dos falsos mestres, como eles se comportam, para que você possa ter um entendimento, ter o conhecimento de quem é que está ensinando dentro das igrejas, dentro da congregação. Vamos então iniciar a partir do versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pedro aqui vai falar a respeito do falso mestre, do comportamento diário dessa pessoa. Ele vai dizer que o falso mestre, ele pratica algo que é abominável na presença de Deus. Ele pratica a injustiça. Ele é maldito. E ele se apropria da igreja para seu interesse. E aqui Pedro fala a respeito de um falso mestre, quando ele comete a blasfêmia. É aquele que esquece as escrituras. Ele valoriza a vida dele, o que ele acha. Ele não vai levar a mensagem das escrituras. Ele esquece as escrituras, ele acha que ele é o dono da verdade. Ele blasfema contra o Senhor. Então, esse é aquele que comete a blasfêmia. E ele blasfema contra o Espírito Santo, porque ele não crê. Ele apenas está se aproveitando da igreja. Ele está trazendo um ensino em total discordância com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus para ele fica em segundo plano. E Pedro também vai falar sobre o falso mestre na questão do adultério. Ele tem a sua vida carnal, ele se deixa levar pelos prazeres carnais desse mundo. Ele não se preocupa com as coisas de Deus. Ele se aproveita do momento que ele se encontra, se ele está dentro de uma congregação. Ele vai tentar destruir famílias, vidas, porque tudo ele vai trazer para os prazeres carnais, a luxúria desse mundo. E por último, Pedro vai falar sobre o apóstata, aquele que pratica apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é aquela pessoa que se diz que
é um filho de Deus, é aquele que colocou a sua profissão de fé em Jesus Cristo, mas que ele deixou de lado a igreja. Ele viveu uma vida desregrada. Na verdade, ele nunca foi selado pelo poder do Espírito Santo. Ele viveu dentro da congregação, ele viveu dentro da igreja apenas para trazer benefícios próprios. Essa pessoa, Pedro diz que vai estar dentro das igrejas em todos os tempos e que o servo do Senhor Jesus Cristo, ele vai ter o entendimento para discernir quem são esses falsos mestres. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, essa mensagem traz para a igreja contemporânea que também não é diferente da igreja primitiva. Sempre existirão pessoas que tentarão entrar dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo para tirar proveito. Infelizmente, o ser humano ele está dominado por práticas pecaminosas. Vai ter aqueles que vai tentar enganar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está selado pelo poder do Espírito Santo. Ele é um falso mestre, ele é um falso profeta. Pela sua vida, a gente vai ver quem são essas pessoas. Eles vão tentar se misturar dentro do corpo de Cristo. Mas o falso mestre, ele não vai ficar impune, ele vai ser descoberto. Ele é mentiroso, ele é filho do pai da mentira, que é Satanás. Esses falsos mestres surgirão, mas eles rapidamente serão descobertos. Eles não pertencem ao corpo de Cristo, eles são cães ferozes, eles estão aqui para tentar destruir a igreja de Jesus Cristo. Mas Deus cuida da sua igreja. Deus não vai deixar que a igreja dele possa ser contaminada por falsos mestres. Ele vai cortar, assim como ele diz que aquela videira que não produz frutos, ela é cortada. E você vai descobrir o falso mestre através da forma de viver dele. Você vai descobrir através da mensagem que ele traz, através do caráter que ele vai demonstrar diariamente dentro da igreja ou fora dela. Como a palavra de Deus diz, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas são contra os principados e as potestades que reinam nesse mundo espiritual. É a batalha espiritual diária. Satanás vai querer destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo e a maneira dele destruir é infiltrar falsos líderes. Mas Deus não vai deixar que isso aconteça. Deus vai cortar esses falsos mestres, esses inimigos da palavra de Deus. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, te pedimos que o Senhor possa estar nos dando muita sabedoria, muito discernimento espiritual, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos compreender quem é aquele que traz a mensagem verdadeira do Evangelho, que possamos procurar igrejas, ó Pai, que possa ali ser ministrada a Tua palavra, a Bíblia, as Escrituras, para que nós não sejamos enganados por falsa doutrina, por falsos mestres. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo e abençoa todos aqueles que estão vendo essa mensagem, ó Pai. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.